de procedência extrafísica, o rompimento do cordão energético, nestas condições, poderia evitar o costumeiro choque seguido da confusão mental tão comum à maioria da humanidade que nunca teve uma experiência lúcida fora do corpo e nem se preocupou em investigar o que ocorre após a desativação do corpo físico. O cordão de prata alonga-se conforme ocorre a descoincidência entre os dois veículos. Quando estamos projetados, podemos reconhecer a consciência já dessomada pela falta de seu cordão de prata. É interessante a impressão causada pela visão de grande número de consciências projetadas num mesmo local. Lembra um grupo de prisioneiros acorrentados por luminosos grilhões saindo de seus corpos mais sutis, indo para diferentes direções, onde repousam seus veículos biológicos. O cordão de prata não tolhe os movimentos da consciência. Os deslocamentos extrafísicos dependem muito mais da coragem e descondicionamento da consciência do que de qualquer outro fator. Alguns projetores passam a vida inteira sem conseguir vê-lo, mas a maioria, de alguma forma, consegue perceber sua presença, seja através de uma leve pressão na nuca ou das repercussões do psicossoma para o soma e vice-versa. Segundo Vieira, 1999, o poder de retração do cordão energético sobre a consciência projetada, através do psicossoma, é tão potente, em certos casos, que o projetor tem a sensação de ser aspirado vigorosamente de volta ao soma quando este, por qualquer motivo, é perturbado. Toda a comunicação entre o soma inativo e a consciência projetada a bordo do psicossoma é feita através do cordão de prata. Ele conduz todas as repercussões, tanto do psicossoma para o soma quanto do soma para o psicossoma, motivo pelo qual é recomendável ao projetor ter alguns cuidados com sua base física de modo que a ação poderosa e infalível do cordão energético não aborte experiências significativas. Aula prática. Shangri-La, 06 de outubro de 1996, 8h50, domingo. Da mesma forma que já ocorreu em outras ocasiões, essa experiência iniciou tal qual um sonho. Adquiri lucidez na sala de um prédio alto com janelas enormes, de onde se avistava parte de uma cidade desconhecida. Havia mais 4 pessoas dentro do mesmo ambiente. Percebi estar em uma sala de aula. O professor, um jovem baixo de cabelos claros, movimentava-se para sair ao finalizar sua aula quando uma aluna pediu que fosse dada uma aula prática. Ele concordou, disse para esperarmos um pouco e saiu da sala. Aproximei-me da aluna e disse: "Foi bom você ter pedido uma aula prática. Gosto das aulas práticas." Ela sorriu, porém não fez qualquer comentário. O professor retornou e pensei, não é ninguém conhecido do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, IPC. Repentinamente comecei a ter a sensação de estar sendo sugada por um aspirador, quase como se estivesse sendo puxada pelos cabelos da parte de trás da cabeça, pois o deslocamento era de costas. Acordei no soma em estado vibracional e sentindo a ação intensa de banhos energéticos. O fato ocorreu porque meu esposo, ao se mexer na cama, tocou em meu braço e a repercussão trouxe-me de volta ao soma. Neste caso a interrupção da projeção aconteceu porque não estava na base física habitual. Quando acordei, às 7h30, achei muito tarde para tentar uma projeção, por isso não fui para um outro dormitório onde costumo fazer meus experimentos. Acabei dormindo novamente e a projeção aconteceu. Quando acordei, senti certa frustração, tanto pela interrupção abrupta da projeção quanto pelo que julgava ser a perda da aula prática. No entanto, tempos depois, quando relatava a experiência para um grupo de alunos com a finalidade de ilustrar um esclarecimento sobre os efeitos das repercussões do cordão de prata no corpo biológico, uma das alunas comentou: "Isto sim, foi uma aula realmente prática." Neste momento, entendi que poderia realmente ter acontecido como prática justamente o fato de sentir pela primeira vez a ação potente do cordão de prata, em todos os seus lances, com total lucidez. Percepção alterada do cordão de prata. Porto Alegre, 09 de outubro de 1996, 0h35. Na noite anterior, estava com muita dor, costas e perna esquerda, por isso nem tentei a mobilização básica de energia sentada na poltrona. Deitei diretamente após ter ingerido os medicamentos receitados para aliviar as dores,
Às 22h55. Dormi e a lucidez extrafísica surgiu quando estava em uma casa desconhecida. Estava na companhia de uma sobrinha e falávamos de projeções conscientes. Lembrei da agenda extrafísica e o primeiro alvo era ver e tocar o cordão de prata. O seguir, já estávamos examinando nossos cordões de prata, tocando-os e vendo-os bem de perto. Pude vê-lo tal qual um cordão umbilical, quase da espessura de um polegar, branco leitoso, emitindo uma luminosidade opaca. Dizia a minha sobrinha que tentasse fixar aquele momento na memória e procurasse lembrar se no dia seguinte, tivera um sonho comigo, pois ela não parecia muito lúcida. Depois procurei lembrar qual era o próximo alvo agendado. Era a autobilocação. Resolvi deixar para mais tarde com receio de que, ao ver o sono adormecido, tivesse um pequeno trauma e despertasse. Fui ao último alvo agendado tentar o estado vibracional extrafísico. Comecei o exercício e a energia parecia fluir de maneira muito débil, sutil mesmo. Penso não ter chegado ao estado vibracional, mas consegui lembrar e cumprir quase toda a agenda extrafísica. Lembro termos nos deparado com uma pessoa conhecida e falei para minha sobrinha, olha, ela não sabe que nós estamos projetadas. Não fala nada por enquanto, vamos somente conversar com ela e ver se depois ela se lembrará de ter nos visto ou sonhado conosco. A rememoração desta vivência está muito fragmentada, porém raciocinava com clareza, conseguindo acessar a agenda e tendo discernimento suficiente para tentar despertar outra consciência projetada e fazê-la registrar na memória a experiência. Não procurei experimentar a autobilocação supondo que isso poderia me trazer de volta ao soma. No dia seguinte, discretamente, perguntei à minha sobrinha se lembrava ter sonhado comigo. Ela não tinha nenhuma lembrança do ocorrido. A dificuldade de rememoração e a visão sem nitidez do cordão energético podem indicar a interferência do medicamento ingerido horas antes. Filamento prateado. Porto Alegre, 02 de novembro de 1996, 4h30. Sem autoconsciência extrafísica, percebi-me na beira de uma piscina observando a água, a princípio turva, e depois clareando até tornar-se cristalina. Vi, então, 3 gatinhos nadando e brincando na água. Este foi o motivo do surgimento da lucidez extrafísica, pois pensei, gatos não gostam de água. Devo estar projetada. Impulsionei-me para cima e consegui volitar, todavia não fui muito alto. Sentia-me pesada. Pensei na agenda, mas não consegui acessá-la, pois ao invés de tentar implantar o EVA assinalado como primeiro alvo, comecei a palpar o cordão energético e pude vê-lo com mais nitidez. Na projeção de 09 de outubro de 1996, ele me pareceu branco leitoso. Hoje pude ver que emite luz forte através de uma espécie de filamento prateado e, ao tocá-lo, senti pulsação ou mais precisamente, movimentos de contração e expansão muito rápidos. Tentando novamente acessar a agenda, lembrei que queria contatar M, meu marido. Fui até nosso quarto, vi o volume de seu corpo coberto, contudo não encontrei. Saí de lá pensando, ou ele projetou-se de psicossoma ou está acordado. Voltei à base física com a intenção de fazer, novamente, a autobilocação, mas me interiorizei no soma e perdi a lucidez, pois acordei depois de algumas visões confusas. Atingindo o alvo mental. Porto Alegre, 12 de junho de 2000, 5h05. A primeira imagem que recordo é a saída pela porta da garagem da casa de Shangri-La, quando observava a casa do vizinho e a via completamente diferente. Era mais larga, estava pintada de branco e tinha uma espécie de vitrine do lado esquerdo. Imediatamente ficou claro o fato de estar projetada. Voltei para dentro da garagem onde estava o M. Ele remexia em alguma coisa e estava vestido de terno e gravata. Apresentava-se bem magro e um pouco cabeludo, como há uns 30 anos, e o terno usado era o mesmo dessa época. Alguns dias antes, ele disse estar com saudade de vestir um terno completo. Deve ter matado a vontade de vestir um plasmando a roupa na dimensão extrafísica. Chamei-o para ver a casa de J pintada de branco. Ele olhou-me interrogativamente e perguntou: branco? Saímos para ver a casa, de tijolos vermelhos na dimensão física. Ele olhou-me meio confuso e esclareci: viu? Estamos projetados.
Vem volitar. Na sequência, já estava conduzindo pela gravata como se fosse um balão girável no espaço, porém não muito alto do solo, pois apesar de a gravata ter se esticado igual à corda elástica, encontrava-me parada em terra firme. Ele parecia extasiado com a volitação. Depois, ele entrou novamente na garagem e seguia adiante, volitando pelo meio do mato. Pareceu-me ser as margens da estrada do mar, na altura de Capão da Canoa, litoral do Rio Grande do Sul. Entrei num local semelhante a um escritório, onde havia muitas pessoas trabalhando. Tive a impressão de não ser percebida por elas. Resolvi, então, verificar nelas o local de inserção do cordão de prata que havia definido como alvo mental na noite anterior, pois continuo com muita dificuldade para discernir entre consciências intrafísicas e consciências extrafísicas quando não as conheço da dimensão intrafísica. Toquei nas cabeças daquelas pessoas, procurando ver as saídas de seus cordões de prata e não vi sinal deles. De um modo um tanto irreverente, cheguei a girar suas cabeças para observá-las melhor, mesmo assim pareceram não notar minha presença. Não lembro qual foi a conclusão, mas saí de lá satisfeita com a pesquisa. Depois disso, voltei pelo mesmo caminho no meio do mato. Tive dificuldade para volitar e me preocupava por estar longe da casa. Procurava ganhar o máximo de terreno enquanto estava projetada, pois pensava que se acordasse e tivesse de caminhar toda aquela distância, teria de fazer um esforço muito grande. Nesse ponto deve ter baixado muito o percentual de lucidez, pois imaginava acordar no soma naquele local. Em determinado momento, senti um pouco de medo, pois o local era bastante escuro e havia outras consciências movimentando-se por ali. Comecei a circular as energias, sabendo ser este um meio de autodefesa. Logo surgi caminhando novamente por nossa rua e, chegando a casa, encontrei-me ainda dentro da garagem. Estava feliz de ter podido proporcionar essa experiência a ele, que ainda parecia extasiado com a brincadeira de volitar. Um pouco assustado, disse-me: "Fazes coisas estranhas e depois desapareces." Respondi: "Mas infalivelmente isso vai acontecer um dia. Vai te preparando", referindo-me à inevitável de soma e consequente separação que um dia enfrentaremos. Depois, acordei muito bem disposta. Ele, infelizmente, ao acordar, não se lembrava de nada. É difícil refrear o riso ao lembrar do M volitando amarrado à gravata, como se fosse um balão. Falando em bom humor, em meu diário pessoal, onde transcrevo minuciosamente as vivências plenamente lúcidas e também as semilúcidas plausíveis, estão registradas outras vivências bastante pitorescas e peculiares. Dependendo do enfoque, podem ser consideradas ridículas, se levarmos em conta a falta de lucidez que as gerou, ou cômicas, se o assunto não for tratado com a devida seriedade. Para se ter uma ideia, vale relatar um fato ocorrido durante uma experiência típica de semiconsciência, na qual estava na condição de paciente em tratamento de um hospital extrafísico. Encontrava-me sobre uma cama e era atendida por consciências femininas vestidas de enfermeiras. Uma delas a trouxe uma tigela contendo um caldo verde. Olhei em volta e vi que outros pacientes recebiam a mesma coisa. Neste momento, passou entre as camas um jovem, também vestido de branco junto às outras duas enfermeiras, dirigindo-se para a saída. Não tive dúvidas, chamei o moço pedindo-lhe: "Já que você vai sair, aproveite e traga farroupilha", nome dado no Rio Grande do Sul ao sanduíche feito com pão d'água, salame e queijo. Contando assim, até parece piada, mas o assunto é sério e demonstra os equívocos produzidos pela falta da lucidez extrafísica. É bastante comum ocorrer este tipo de equívoco durante nossas aventuras extracorpóreas. A diferença básica entre uma projeção consciente e o sonho comum é exatamente o ocorrido no início da experiência, quando meu juízo crítico manifestou-se e percebi a diferença dos detalhes da casa de nosso vizinho. Nos sonhos, em geral, aceitam-se as situações mais absurdas com naturalidade e o raciocínio não atua com facilidade. Enquanto nosso corpo biológico dorme, estamos quase sempre projetados, executando ações automáticas, não raro, a continuidade de nossos atos da vigília física ordinária, porque a consciência não precisa dormir. O que precisa repousar é o corpo físico. Na vivência relatada anteriormente,
Estávamos projetados executando alguma atividade na garagem da casa da praia, fato comum durante a vigília física ordinária. Estávamos projetados de psicossoma, sem lucidez para todas as possibilidades de pesquisar as outras dimensões, agindo igual a robôs, sem juízo crítico ou discernimento. Frequentemente, o meu despertamento extrafísico ocorre com a observação de algum fato que na vigília física seria incomum ou absurdo. Uma espécie de gancho faz despertar meu juízo crítico. Quanto mais a consciência treina este método, melhor ele funciona. A manutenção do discernimento e o pique máximo de atenção concentrada durante a vigília física ordinária são fatores indispensáveis para a aplicação desta técnica. O alvo mental estabelecido era observar os cordões energéticos das interações entre consciências da dimensão extrafísica devido a certa dificuldade de manter o pensamento concentrado e de observar se meu interlocutor é consciente ou consciexo, cuja diferença pode ser constatada pela presença ou não do cordão energético. Desta pesquisa, concluí que nossos 5 sentidos físicos são ampliados até limites ainda ignorados quando utilizamos o psicossoma. Durante as projeções conscientes podemos aferir nossa capacidade de utilizar os atributos desse veículo. O psicossoma sempre apresenta algum grau de luminosidade extrafísica. Esta luminosidade tem íntima relação com energia consciencial e constitui efeito básico do campo de energia próprio da consciência. Comprovei este fato e ele está relatado a seguir. Contato à distância. Porto Alegre, 1º de outubro de 1996. Entre 6 horas e 45 minutos. E 7 horas e 50 minutos. Reciclando P3 no IPIC, aula 2. Cheguei do curso às 22 horas e 40 minutos e para não atrapalhar uma possível projeção, tomei apenas meia xícara de café com leite e preparei-me para tentar uma projeção com decolagem lúcida pela técnica da concentração mental ensinada em aula pelo professor. Insisti muito, passei quase 2 horas tentando sem conseguir nem mesmo um flash. Às 0 horas e 40 minutos, deitei e imediatamente caí no sono. Acordei às 5 horas e 05 minutos e reiniciei a mobilização básica de energias. Conseguia perceber minha psicosfera se expandindo, muitos toques sutis e um relaxamento agradável. Olhei o relógio pela última vez às 6 horas e 45 minutos. Percebi estar na casa da praia, no quarto, sentada entre a cama e a janela. Havia consciências que a princípio julguei serem uma sobrinha e sua melhor amiga. Algo indefinível chamava a atenção para o fato de minha sobrinha estar usando roupas estranhas ao seu estilo costumeiro. A maquiagem usada por ela não era usual. Questionei sua aparência, pois se apresentava bem mais magra. Num prenúncio de lucidez, procurava lembrar da maneira que elas haviam ido parar ali na casa da praia comigo. Alguma coisa continuava deslocada, até lembrar-me que as moças haviam viajado para Santa Catarina no dia anterior, o que não significava nada, pois elas poderiam estar ali projetadas, mas naquele momento não estava consciente disso. Uma consciência extrafísica estava deitada na cama e a outra, sentada ao meu lado em uma cadeira de praia, lendo jornal. Vi o quarto tal qual está mobiliado na dimensão física, mas algo estranho me bateu quando a consciência sobre a cama levantou a mão direita e mexeu em um aparelho embutido na parede sobre a guarda da cama de casal, no lado que durmo. Era algo parecido com aqueles painéis de controle de luz, som e TV, dos hotéis. Quando ela mexeu nos controles, ouviu-se uma música muito suave. Nesse momento, surgiu a lucidez. Saltei da cadeira e mergulhei para o alto, voletei até o teto, tocando com as paramãos, sentindo a aspereza da alvenaria. Procurei dominar a emoção e me perceber melhor. Cogitei ver meu cordão de prata, não conseguia então comecei a girar sobre mim mesmo em cima da cama. Senti uma pressão na parte de trás da cabeça e podia notar a luminosidade, sem ver o fio energético nitidamente. Comecei a examinar minhas paramãos e elas tinham um contorno luminoso. Pensei, este é meu psicossoma e meu cordão energético está diluído nele. Voletei até a parede e quando fui tocá-la, minha paramã mergulhou dentro dela, interpenetrando-a. Voltei a atenção para meus acompanhantes e só então me dei conta de que eram conscientes. Não os conhecia da dimensão física, no entanto, fiquei muito à vontade em sua companhia.
Eles pareciam divertir-se, fingindo-se assustados devido à minha agitação e taparam-se até a cabeça usando os lençóis da cama. Fui lá, destapei-os e disse: vejam, estou projetada e estou lúcida. Então, vi o espelho e resolvi verificar se podia ver minha imagem refletida nele. Fiquei observando e não conseguia me ver com nitidez. Tinha o aspecto de película transparente. Nesse momento, uma consciência se aproximou do meu lado esquerdo e uma luz se acendeu dentro do espelho e vi surgir o rosto de uma de minhas irmãs, dessomada em 14 de março de 1996. Fiquei observando a expressão dela. Estava muito séria, parecia um pouco alheia aos acontecimentos e não pareceu reconhecer-me de imediato. Tentei falar com ela. Perguntei várias vezes se estava bem. Por fim, ela fez um movimento com a cabeça, confirmando. Naquele instante, sabia que ela não estava ali. Através de um equipamento extrafísico, provavelmente inexistente na dimensão física, meus amparadores haviam permitido este contato à distância com ela. A imagem do espelho se apagou e perdi a consciência da presença de consciências. Tive a sensação de que deveria retornar, porém não queria. Lembro nitidamente de ter tentado permanecer projetada por mais tempo, mas já senti o retorno e pude notar muito claramente quando me posicionei horizontalmente, do lado direito do soma, e senti perfeitamente o corpo sugar-me. Pensei se não ouviria o característico som intracraniano da interiorização e encaixei sem perda da lucidez em nenhum momento. Olhei o relógio, eram 7h50. Fiz imediatamente este registro no gravador. A aplicação da técnica não funcionou de imediato, no presente caso. No entanto, a persistência em aplicá-la produziu uma concentração mental de efeito retardado. A seguir a técnica da concentração mental descrita por Vieira, que induz o candidato a se projetar com lucidez, através de 7 etapas. 1. Isolamento. Isole-se em um quarto fechado onde não seja perturbado enquanto estiver praticando os exercícios. Fique desnudo ou use apenas roupas leves e folgadas. 2. Vela. Coloque uma vela acesa sobre um prato largo, a fim de evitar incêndio, em um dos extremos do quarto. 3. Poltrona. Com o tronco ereto e as mãos sobre as coxas, sente-se em uma cadeira confortável ou poltrona, a uns 3 metros de distância da vela, no outro extremo do quarto. 4. Escuridão. Escureça completamente o quarto, deixando apenas a luz da vela acesa. 5. Fixação. Fixe, atentamente, a vela acesa à frente e concentre-se sobre ela até perder toda a conscientização do resto do mundo físico em torno de você. 6. Extensão. Neste ponto, somente existem no mundo você e a vela. A vela é uma extensão de você, do seu corpo humano. 7. Visualização. Quando você, próximo e à frente da vela acesa, sentir a sua consciência normal tornar-se suspensa, primeiro imagine ou visualize o seu psicossoma movendo-se para fora do corpo humano e indo na direção da vela acesa. Depois, sinta a sua saída e a sua ida até a vela. Capítulo 5. Aplicando uma técnica projetiva. Desde quando tomei conhecimento da possibilidade de produzir uma saída lúcida do corpo biológico, tenho aplicado variadas técnicas ensinadas nos cursos básicos de projeciologia. Algumas técnicas deram resultados parciais, outras, nenhum resultado. Também não posso afirmar ter sido muito obstinado e assíduo na aplicação de uma determinada técnica em especial. Para tirar partido da prática de técnicas visando a projeção lúcida, cada pessoa deve encontrar a mais apropriada para si mesma, aquela mais fácil de aplicar e de acordo com a sua situação domiciliar e familiar, enfim, aquela que se sinta mais à vontade para praticar inúmeras vezes, incansavelmente. É preciso conseguir uma perfeita relaxação psicofisiológica, não ser perturbada por ruídos ou interrupções e, principalmente, insistir, tanto na mobilização das energias para promover maior soltura das energias do energossoma quanto na aplicação da técnica escolhida. Conseguir resultados mais imediatos e satisfatórios com a técnica da projeção consciente através do sonho. Seguem considerações sobre esta técnica, segundo Vieira, 1999. Utiliza nossa capacidade de controlar nossos sonhos,
passando a atuar neles de maneira lúcida, desfazendo as imagens oníricas e deixando o estado de passividade, passando a controlar as nossas vivências extrafísicas. É conveniente, a pessoa que se recorda dos próprios sonhos com frequência, procurar estudá-los com atenção, pois muitos deles são na realidade projeções semiconscientes. Para constatar este fato, é preciso reconhecer as incongruências e as incoerências, procurando desfazer o onirismo. A aplicação desta técnica requer o ato do projetor, durante a vigília física ordinária, saturar a sua mente com a vontade de se despertar extrafisicamente, a partir de um sonho natural, de qualquer tipo. O projetor programa os tipos de sonhos para gerar a projeção. 1. Sonhos simulando os voos extrafísicos ou a volitação são os maiores facilitadores. 2. Sonhos envolvendo um esporte cujas sensações simulem a volitação extrafísica, voar de asa delta, subir num balão, etc. A ação motora necessária do sonho deverá ser ascendente, isto é, levar um movimento de subida por simular o trajeto mais comum executado pelo psicossoma na decolagem clássica, deixar o soma, saindo por cima. Escolhido o sonho a ser utilizado, o projetor atua da seguinte forma. 1. Isola-se em um ambiente tranquilo. 2. Deita-se no leito numa posição confortável e cerra as pálpebras. 3. Pensa firmemente nas imagens do sonho mentalmente construídas simulando seu psicossoma projetado. 4. Procura dormir com a mente saturada com estas imagens. 5. Desperta, sem se mexer no leito, procurando rememorar suas vivências projetivas. Caso seja necessário, vira-se suavemente de lado, isto pode colaborar para a recordação desejada. 6. Assim que as lembranças vierem à mente, registrá-las por escrito ou gravá-las em um pequeno gravador. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 1997, época de veraneio, passei grande parte do tempo na casa da praia de Xangri-Lá. Não sei se devido à agitação, à falta de privacidade, mal consegui utilizar minha base física, destinada aos hóspedes, ou a falta de empenho, fato é que as projeções, ou rememorações, quase cessaram. Quando as férias escolares terminaram, a paz voltou ao nosso pequeno município e reiniciei minhas leituras e aplicação de técnicas projetivas. Aproveitando um dia, completamente só na casa, resolvi usar o período da tarde para aplicar com mais empenho a técnica descrita acima. Técnica da projeção consciente através do sonho. Xangri-Lá, 03 de março de 1997, 15 horas e 40 minutos. Pela manhã, cedinho, dei uma caminhada de 40 minutos e na volta, aproveitando de estar só em casa, fiz uma boa arrumação e lavei também as roupas. Após um frugal almoço, fechei toda a casa e fui descansar às 14 horas e 30 minutos. Deitei com a cabeça voltada para os pés da cama, pois a claridade vinda através da veneziana fechada me incomodava. Fiz uma intensa circulação de energias e iniciei a aplicação da técnica da projeção consciente através do sonho. Adormeci rapidamente, cansada das atividades matutinas. Retornava de um sonho, porém não lembro de nada coerente. Sem fazer movimentos, ainda em estado de hipnopompia, percebi-me deitada do lado direito do soma. Procurei não despertar completamente e passei a sentir um movimento de vai e vem, um suave balanço. Procurei aumentar minha descoincidência utilizando a soltura proporcionada pelos movimentos. Eles também ficavam cada vez mais amplos, até que, de repente, a soltura foi completa e, um pouco sem controle, dei uma cambalhota no ar e fui parar coma para a cabeça do lado correto da cabeceira da cama, com o psicossoma em decúbito dorsal, completamente livre do soma. Pensei em olhar o corpo na posição oposta, porém temi que a emoção provocasse o acoplamento dos veículos. Optei, então, por dar o costumeiro impulso para cima, toquei no forro áspero de alvenaria do quarto e voltei para a posição alinhada com o soma, que exercia uma incrível atração de ímã sobre o psicossoma. Pelo impulso da vontade determinada, consegui fazer várias saídas e reentradas, coincidências e descoincidências, sempre num movimento suave de fuga e recaptura do psicossoma pelo corpo biológico. Afastava-me e era gostosamente puxada de volta ao soma,
até o movimento cessar e completar-se o acoplamento no soma. Despertei completamente às 15h40. Consegui vivenciar com lucidez, não uma e sim várias decolagens e reentradas no soma, fato almejado há bastante tempo. Somente quem já experimentou fenômeno semelhante poderá avaliar o efeito em nosso humor, ânimo e até as repercussões positivas na saúde ao constatar um acontecimento dessa natureza. Capítulo 6. Atributos do psicossoma. No corpo biológico temos as faculdades psíquicas a partir dos 5 sentidos. No psicossoma, temos atributos parapsíquicos, por exemplo, a telepatia, a clarividência viajoura, vê-relato, clarividência viajoura extrafísica, a precognição, a retrocognição, a autoscopia, a heteroscopia, a clareaudiência, a intuição, a psicometria, a psicofonia, a multilocação, e a telecinesia. Toda consciência intrafísica pode provar para si mesma ser possuidora de qualquer um dos atributos mencionados acima na condição de projetado e pode utilizar qualquer uma destas faculdades na condição de vigília. O que falta ainda a todos nós, conscientes, são as sinapses interneuroniais para utilizar com desenvoltura os atributos do mental soma, do psicossoma e do nosso energossoma quando estamos na vigília física ordinária. Outro atributo do psicossoma vivenciado foi a autopermeabilidade, capacidade de atravessar estruturas físicas. Este atributo tem limites impostos tanto pelos condicionamentos. Se você acredita que não conseguirá atravessar a estrutura, não conseguirá realmente atravessá-la, quanto pela densidade maior do psicossoma com excesso de energias do energossoma, lastreado. O psicossoma também não consegue varar certas formações extrafísicas excessivamente densas e de frequência vibratória diferenciada, plasmadas por alguma consciência, com finalidade de proteção ou abrigo. A comprovação deste atributo está no relato, produzindo provas e em vários outros. A multiplicidade extrafísica é a capacidade de multiplicar a forma do psicossoma, cujos simulacros podem aparecer em locais diversos. Este atributo está baseado na capacidade de criação de morfopensenes, formas pensamento. Comprovei a existência deste atributo numa projeção semiconsciente onde me encontrava em algum ponto de observação ignorado ou desconhecido no momento, vendo uma duplicata de mim mesmo executando estranhos passos de dança e de modo relampagueante, por instantes, habitava este veículo e depois voltava ao meu posto de observação. Nas várias experiências de projeção lúcida da consciência, também já evidenciei os 4 tipos básicos de velocidade com que o projetor pode deslocar-se. 1. A velocidade lenta de slow motion da projeção do relato, lastro energético. 2. Na velocidade normal de marcha comum ou deslizamento. 3. Com velocidade intermediária, onde o projetor se move sem esforço e pode observar as imagens dos ambientes por onde se movimenta como ocorreu no relato, visitando o CAEC. 4. A velocidade supranormal, acima da compreensão humana, não permite distinguir qualquer paisagem. O projetor simplesmente aparece em outro local com a velocidade do pensamento, semelhante ao ocorrido no relato, exoprojeção. A elasticidade extrafísica é o atributo do psicossoma que permite à consciência deformar este veículo até limites ainda ignorados. A elasticidade extrafísica é responsável por vários outros atributos. A elongação extrafísica vivenciada em uma projeção semilúcida, na qual foi muito divertido balançar segurando as grades de uma janela, ir até uma árvore nas proximidades sem soltar, usando o parabraço a exemplo de tira elástica. O atributo da elasticidade também é responsável pela autotransfiguração extrafísica, ou seja, a capacidade de plasmar qualquer forma temporariamente. Através da habilidade de autotransfiguração é que, em geral, quando projetados, assumimos nossa autoimagem. Por isso, quase sempre estamos mais jovens, mais magros ou mais altos, de acordo com a forma física idealizada. Podemos, também, plasmar a aparência tida em vidas anteriores, se esta imagem estiver mais profundamente vincada em nossa holomemória. Tive 2 experiências mostrando detalhes dos mecanismos de funcionamento desses atributos. Aparência temporária. Porto Alegre, 16 de outubro de 2000, 3h20.
Num certo momento, observava uma mulher e um rapazote abrindo massa sobre uma espécie de balcão de mármore. Havia vidros com doces e biscoitos de vários tipos sobre outro balcão. Aquelas pessoas trabalhavam sem perceber minha presença, porém não tenho certeza se eram conscientes na vigília física ordinária ou conscientes que não me percebiam por termos padrões vibratórios diferentes. Observava o local cheio de espelhos em colunas que lembrava as instalações de uma confeitaria. Olhei para o meu peito e vi um cacho de cabelos escuros e neste instante fiquei lúcida. Lembrei da observação de uma de minhas alunas sobre verificar minha aparência se olhasse num espelho extrafísico, estando projetada e lúcida. Observando-me num daqueles espelhos vi que estava bem diferente de como sou atualmente. Conseguia comparar o meu aspecto atual com a forma ali apresentada. Fiquei intrigada, pois, naquele momento, raciocinava como se minha real aparência fosse aquela, e não esta apresentada hoje na vigília física ordinária. Esta, sim, era plasmada e temporária. Observava o cabelo comprido e a testa larga e lembrei uma foto em que mostrava exatamente aquele aspecto. Houve mais alguns detalhes confusos, pois não acordei imediatamente e não lembro de mais nenhum pormenor coerente. Quando levantei, fui procurar as caixas de documentos antigos e encontrei uma carteira de estudante, do tempo em que fazia curso de inglês, e lá estava eu, tal e qual havia me visto projetada. Na época, com 29 anos de idade. Suavizando a autoimagem. Porto Alegre, 23 de junho de 2000, 4 horas e 30 minutos. Acordei às 4 horas e 40 minutos, fui ao banheiro e voltei para a cama, pois estava muito frio. A mobilização de energias iniciada causou um relaxamento extremamente agradável. Percebi que dormiria novamente. Deitei sobre meu lado esquerdo, procurando acomodar bem o soma numa preparação para possível projeção. Não percebi a descoincidência dos veículos, mas imediatamente me encontrava no IPIC. O local não se parecia em nada com a unidade do IPIC de Porto Alegre. Vi uma antiga colega e perguntei, Jota, você consegue me ver ou estou transparente? Ela não parecia muito lúcida, mesmo assim, insisti, sou eu, a Cilda. Estou novamente dando aulas de projeciologia. Senti os olhos úmidos e procurei controlar a emoção para não voltar ao corpo. Minha colega, naquele momento, não entendeu o que eu dizia. Passei a olhar tudo com mais atenção e fui sendo invadida pela alegria de estar lúcida. Toquei o braço de uma consciência masculina, dizendo de modo um tanto irreverente: vocês são bem sólidos aqui. Observei 3 jovens saindo de dentro de outra sala. Procurei apurar a paravisão para ver se tinham o cordão de prata, mas nada vi. Tentei abordá-los, mas fui ignorada. Não sei se não me viam ou se não gostaram da abordagem, pois eles foram saindo. Procurei identificar o local e cheguei até uma janela basculante. Meu ângulo de visão era de cima para baixo. Estava no 2º andar de um edifício. Procurava ler placas de propaganda de rua, mas só consegui ler um letreiro sobre um telhado do ponto de táxi. A palavra era no. Via com perfeição o trabalho feito em pedra para delimitar canteiros com grama e folhagens do outro lado da rua. Enquanto procurava aumentar a lucidez e observar o ambiente, comecei a me deslocar. Era uma forma estranha de deslocamento, parecia estar sendo levada com o psicossoma na posição horizontal, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Imediatamente surgi dentro da galeria situada do outro lado da rua, vista antes do deslocamento. As pessoas passavam, porém não tomavam conhecimento de minha presença. Parecia invisível. Um sentimento de solidão manifestou-se intensamente, pois não via ninguém conhecido. Notei uma jovem debruçada sobre um balcão e outra ao seu lado, tentando ajudá-la. Ouvi quando ela disse: esta aqui morreu. Cheguei perto e passei a exteriorizar energias em sua direção. Vi que sua companheira percebeu minha presença e logo a jovem enferma começou a se recuperar, olhou para nós e sorriu dizendo estar bem. Deixei-as, porém continuava triste, sem saber onde estava. Tentei, e não consegui contato com nenhum amparador, não conhecia nenhuma das pessoas à volta. Caminhei por mais algum tempo naqueles corredores e vi muitos vidros e espelhos. Então, ocorreu-me olhar em um deles para ver minha aparência. No primeiro momento, percebi-me muito sutil, transparente,
Depois, a imagem se fixou e vi que estava totalmente diferente. Minhas feições estavam sombrias e tristes, externava no visual um estado íntimo de desânimo, isolamento e solidão. Não me reconheci e comecei a tentar plasmar um rosto mais feminino. Apesar do esforço, só conseguia plasmar feições feias, grosseiras e um tanto masculinizadas. Pensava. Mas sou mulher, tenho um aspecto mais suave. Procurei concentrar mais na minha imagem e vi as feições no espelho suavizaram-se um pouco, porém não consegui plasmar aparência satisfatória para mim. O aborrecimento ao constatar minha incapacidade e restringimento parece ter me trazido de volta ao soma. De acordo com minhas vivências, penso ser muito mais capaz de plasmar a própria imagem extrafísica de maneira automática e inconsciente do que pela habilidade lúcida. Apesar das dificuldades, tem sido possível constatar que os atributos do psicossoma ampliam em muitos sentidos físicos utilizados no soma. A visão, por exemplo, parece estar distribuída por todo o psicossoma, constituindo-se numa espécie de visão dermoótica, pois já tive a experiência de me encontrar sentada à mesa conversando com alguém, ao mesmo tempo em que observava um fato ocorrendo atrás de mim. Capítulo 7. Encontrando entes queridos. Além de constituir poderosa ferramenta para catalisar a evolução consciencial, a projeção consciente pode, às vezes, amenizar as dolorosas perdas sofridas com a partida de entes queridos, quando estes retornam à procedência extrafísica. Venho tentando entender os processos de relacionamento entre conscientes e conscientes através das experiências cujo alvo mental estabelecido é um encontro extrafísico. Já se sabe, em relação à desativação do corpo biológico, que grande número de consciências passa por um período de confusão mental, pelo menos até descartarem as energias residuais do energossoma. Depois, já mais lúcida, a consciência vai sentir um grande alívio por estar livre do corpo físico, na verdade fardo bem pesado, principalmente se a desativação foi precedida de longa ou grave enfermidade, idade avançada ou qualquer outro tipo de dificuldade. Lamentavelmente o outro grande número de consciências não passa pelo descarte do veículo energético, transformando a troposfera do planeta em habitat de legiões de parapsicóticos satisfazendo as mesmas necessidades básicas de quando eram seres humanos, com vícios, apegos e cobranças, fruto da falta de lucidez e esclarecimento. O comportamento de algumas consciências sugere que mesmo após o descarte das energias do energossoma, sua lucidez não é estável. Tudo indica que, tal qual o ser humano cuja exacerbação das emoções leva à diminuição da lucidez na dimensão física, as consciências também passam por períodos de baixa lucidez. Já tive encontros com entes queridos dessomados que se apresentavam lúcidos e coerentes em seus atos. Tempos depois, quando era de se esperar que estivessem melhores ainda, comportavam-se quase à maneira de parapsicóticos. O fato demonstra a necessidade de treinar a disciplina mental e o controle emocional na dimensão física, em favor de uma existência extrafísica mais lúcida. Outra constatação, as consciências nem sempre estão disponíveis para um encontro, fato bastante compreensível. Ao desativar o soma, a consciência retorna à procedência extrafísica ou sociedade extrafísica a que pertencia antes da última vida física. Certamente, está ocupada em avaliar seus progressos ou desenvolvendo alguma atividade de readaptação. Podemos estabelecer como alvo mental um encontro extrafísico, não a ponto de perturbar consciências em sua nova vida. Se elas estiverem disponíveis e em condições favoráveis, comparecerão ao encontro. O mais intrigante são algumas situações em que as consciências, mesmo as mais próximas, mostram-se desinteressadas em fazer contato. É possível formular algumas hipóteses sobre este tipo de comportamento. Ao voltar à sua procedência extrafísica é possível que a consciência encontre afetos mais antigos e significativos do que os parentes que aqui ficaram. Livre do sono e das energias densas, a recém-consciência tem mais facilidade de acessar sua memória, condição em que desfruta de maior visão de conjunto sobre suas últimas existências. Passa a entender o significado da presença de cada indivíduo de seu grupo ou karma no contexto de sua família. A hipótese mais provável é que, livrando-se gradativamente dos restringimentos e dificuldades impostas à consciência pelo corpo físico e, ao resgatar suas memórias e atributos,
o período passado neste mundo, com seus apegos, passe a ter cada vez menor importância. Tive vários encontros com consciências do grupo familiar. Às vezes, no momento da projeção, o encontro parece não ter muita importância e vou em busca de outros alvos. Outras vezes, mesmo sem ter estabelecido o alvo, busco insistentemente encontrar meus afetos. E ainda há os encontros ocorridos espontaneamente, sem qualquer programação prévia. Com a finalidade de demonstrar os diferentes lances que este tipo de pesquisa pode proporcionar registro, a seguir alguns destes encontros. Sob o domínio do emocionalismo. Shangri-La, 08 de setembro de 2000, 7h50. Ao surgir em um ambiente desconhecido, tive certeza de estar projetada. Não lembro exatamente qual linha de raciocínio ou motivação fez com que decidisse naquele momento procurar minha mãe, apesar de não ser o alvo mental estabelecido durante a vigília física ordinária. Tentei ir até ela através do pensamento, porém não consegui. Estava bastante lúcida. Fiz um autoexame e notei que vestia um dos conjuntos de roupa que mais gosto, uma calça cinza e a blusa de lã verde. Na primeira tentativa de atravessar a parede e sair volitando, não consegui. Então, armei um impulso e, com certa dificuldade, consegui atravessá-la. Quando cheguei do lado de fora, estava numa espécie de condomínio. O lugar era bonito, muito claro, com jardins e piscinas. Queria sair dali volitando, mas tive dificuldade. Estava pesada, não conseguia subir muito, ou melhor, subia, mas descia logo. Cheguei a dar alguns impulsos para cima e segurar em fios de luz ou em grades, mas sempre acabava no chão. Sabia, intuitivamente, que para encontrar minha mãe teria de atravessar distâncias muito longas e pensava ser difícil alcançar o objetivo se fosse a pé. Mesmo assim, resolvi procurá-la e saí caminhando. Ao passar por uma piscina, quis experimentar o contato com a água na condição de projetada. Entrei na parte rasa da piscina de criança e senti a mesma sensação suave da água envolvendo meus pés, já experimentada em outra projeção. Continuei caminhando e, ao sair do condomínio, passei por um local muito populoso. Era difícil andar no meio de todo aquele povo. Observava e me surpreendia com tipos, os mais estranhos possíveis. Roupas muito coloridas e bizarras. A maioria das pessoas era igual a mim na estatura, mas havia mulheres enormes. Analisava aquelas criaturas e pensava se seria possível ser feliz no local assim. Sem lucidez, alguém poderia permanecer indefinidamente preso a um local com tantos estímulos. Às vezes, ficava desorientada no meio daquela cidade apinhada de consciências e corria com dificuldade. Talvez em razão da densidade da atmosfera ou do psicossoma. Esperava ter tempo de encontrar minha mãe antes de retornar ao soma. Cheguei a um local que percebi ser a periferia daquela cidade. Havia fileiras de casinhas muito pequeninas. Lembrava as favelas da dimensão física, porém eram muito mais limpas e organizadas. Havia uns homens enormes, espécie de guardas, em pontos estratégicos do local. Andava aí, às vezes, até atravessava as paredes das casas e via as pessoas amarguradas se queixando dentro das habitações. Atravessei uma última carreira de casas e saí num campo com alguma vegetação. Conforme andava, a vegetação ficava cada vez mais rara, e o ambiente mais denso e desagradável. Neste ponto, já praticamente sem controle emocional, chorava aflita, e dizia: "Quero te encontrar, mãezinha, quero te encontrar bem. Não quero te encontrar num lugar ruim." Alcancei um lugar onde havia uma espécie de estrada de areia vermelha que margeava um pântano de lama negra, exalando uma fumaça fétida. Havia pessoas andando por ali e vi um homem vestindo elegantes roupas de executivo, com aparência de parapsicótico, saindo dali com olhar vago. Comparei o local com descrições comuns dos chamados umbrais ou purgatórios. Pensava, minha mãe não pode estar num ambiente como este. Continuava correndo e chorando, cada vez mais cansada. Mesmo assim, procurava aproveitar a lucidez da projeção para encontrar minha mãe. Embora estivesse percebendo estar apenas na entrada daquele ambiente denso e desagradável, continuava avançando e com medo de encontrá-la naquele lugar. Quando a situação ficou insustentável, o ambiente era muito denso e o emocionalismo exacerbado ao extremo,
Comecei a perceber a sensação de acoplamento ao soma. Acordei encharcada de suor com os olhos molhados de lágrimas. Não sei explicar esta fixação por encontrar minha mãe e minha irmã na dimensão extrafísica, situação já ocorrida em outras projeções. Desde a projeção semilúcida em que uma de minhas outras irmãs, já dessomada, disse para não perturbar nossa mãe em sua nova vida, desisti de programar esses encontros extrafísicos. Poucas vezes tenho tido um nível tão intenso e estável de lucidez nas projeções, contudo, não consigo entender a razão de não me dar conta de que talvez as consciências alvo das projeções podem não estar disponíveis ou, quem sabe, não querem ser encontradas. Entretanto, um mês depois, tive uma vivência projetiva rememorada em que estive com minha mãe. Encontro espontâneo. Porto Alegre, 19 de outubro de 2000, 2h40. A conscientização de estar projetada fora do corpo surgiu no momento em que eu e minha mãe estávamos paradas sobre a ponte, em frente à igreja matriz do município interiorano de São Vendelino. Contava ela uma outra projeção ocorrida dias antes, quando havia ficado lúcida e me percebido parada em frente à antiga escola, atualmente um posto da Brigada Militar, observando a casa de meu irmão, onde ela havia morado até pouco tempo antes de dessomar. Havia ido até lá volitando, pensando poder encontrá-la ainda no local. Quando cheguei, lembrei-me de que ela não poderia mais estar lá porque havia dessomado há mais de 30 anos. Ocorreu-me perguntar sobre sua situação logo depois de ter dessomado. Ela respondeu em alemão, quando com sim, praticamente só se expressava neste idioma. Durante muito tempo ainda fiquei doente pensando estar hospitalizada. Quando comecei a estranhar a ausência de vocês todos e perguntar por que não recebia visitas dos meus filhos e netos, contaram que já tinha morrido. Neste momento, acordei de maneira abrupta. Este encontro ocorreu de modo natural, embora não o tenha estabelecido como alvo durante a vigília física, e sem a emoção esperada. Não sei explicar a causa do retorno repentino. Terá sido para que tivesse uma rememoração perfeita. A data do retorno. Shangri-La, 03 de novembro de 2000, 7h45. Minha lucidez manifestou-se gradualmente, quando acompanhada do professor de subir uma escadaria antiga e chegávamos a um local onde estava sendo realizado um curso. Ao entrarmos, o professor desapareceu. Era um ambiente bem amplo e havia grande número de consciências ali, para prestarem algum tipo de exame ou teste. Examinava o ambiente e as pessoas procurando por alguém, muito embora não estivesse plenamente consciente sobre quem procurava. Até que avistei minha mãe, sentada bem em frente a uma professora, que lhe fez uma pergunta. Cite uma das diferenças básicas entre a vida física e a vida não física. Minha mãe respondeu. Uma das diferenças básicas é que, na vida física, a pessoa nasce bem jovem e morre velha, e na vida não física a pessoa nasce velha e morre jovem. Quando a aula terminou, ela se aproximou de mim portando uma pasta com livros, cadernos e, radiante de felicidade, disse-me que retornaria à vida física dentro de 16 anos. Estava jovem, como nunca cheguei a vê-la nesta vida. Quando nasci já contava 48 anos de idade, modesta e sorridente. Isto também é novidade, pois quando nasci ela já estava muito doente, sofrida e raramente sorria. Depois disso, acompanhei até sua casa, em uma espécie de condomínio extrafísico. Seu quarto possuía uma grande janela de onde se avistava um grande quintal onde havia muitas plantas. Nesse momento ocorreu-me, quando acordasse, não poderia esquecer de contar ao M que minha mãe seria professora em sua próxima vida. Em algum momento, perdi a lucidez, mas quando acordei às 7h45, senti-me revigorada, como se tivesse tido um repouso intenso. Não estava assim quando me levantei por alguns momentos às 6h. Repousei mais intensamente nestes poucos minutos do que durante a noite inteira. Conduzida para um encontro. Porto Alegre, 30 de novembro de 2000, 5h51. Acordei com o barulho feito pelos meus vizinhos de apartamento às 2h10 e perdi o sono. Levantei-me para ler um pouco, mas sentia muitas dores e, por isso, voltei para a cama e iniciei uma intensa mobilização de energias. Olhei o relógio pela última vez às 4h50.
O seguir, sem sentir a descoincidência dos veículos de manifestação, já me percebi viajando em um carro com mais 4 consciências nas figuras de 4 jovens, 2 moças e 2 rapazes. Com pouca lucidez extrafísica, achava a situação estranha. Procurava raciocinar e tentava lembrar como havia ido parar ali e para onde estava sendo levada. Por 2 vezes, me questionei se teria morrido e se estaria sendo levada para algum lugar, em outras, se estaria projetada, porém, nestes momentos, parecia que meu nível de lucidez baixava. Não fui abordada pelos jovens, aliás, não lembro de tê-los ouvido comunicando-se entre si. Observei a paisagem e pensei que, com certeza, não estávamos no Brasil. Em determinado trecho da estrada, viam-se enormes pedras do lado direito e uma fila de árvores iluminadas, muito embora pudesse notar ser dia claro. As árvores apresentavam folhas brancas em lugar de verdes. Nesse ponto há lacuna na lucidez ou na rememoração. Em seguida, chegamos a uma casa. Fui deixada sozinha e fiquei parada na porta de um cômodo semelhante a uma ampla cozinha. Havia grande mesa no centro do aposento com muitos utensílios. 3 dos meus acompanhantes dirigiram-se a um salão, parcialmente visível. Sentaram-se em torno de uma enorme mesa, na qual havia muitas pessoas, ao que pareceu, fazendo uma refeição. A outra jovem dirigiu-se ao fogão, recolhendo utensílios e tive a intuição de que prepararia algo para comermos. Então, perguntei: "Queres ajuda?" "Não, pode deixar." Continuei parada ali, observando tudo, sem entender direito o que se passava. Voltando a atenção novamente para o grande salão, onde várias pessoas faziam a refeição, vi uma delas, de costas para mim, levantando-se. Quando se virou, reconheci minha irmã nesse momento, pensei novamente já ter dessomado, por isso estava ali com ela. Conforme ela se aproximava, minha lucidez foi se intensificando e ouvi quando comentou, limpando a boca com um lenço que trazia nas mãos: "Há muito tempo não tomo um café tão bom." Quando me encarou, seus olhos ficaram cheios d'água e, com uma expressão de estranheza no rosto, indagou: "Como vieste parar aqui?" Sentindo-me impotente naquele momento para explicar o fato de estar projetado e temendo que ela não pudesse entender ou que repentinamente a emoção promovesse o retorno ao soma, apenas respondi: "Pois é. Não sei. Temos de pensar sobre isso." Naquele instante, lembrei-me de todas as tentativas já feitas para encontrá-la, sem conseguir, e quantas dúvidas e questionamentos isso tinha gerado. O encontro há tanto tempo desejado estava acontecendo e agora estávamos ali, em condições semelhantes, ambas de psicossoma. Senti intensamente ser uma oportunidade única e muito rara de sentir novamente sua solidez. Aproximei-me e pedi: "Me dá um abraço bem forte." "Minha irmã, quanta saudade, quanta saudade." Abraçamo-nos, começamos a chorar e, infelizmente, devido ao emocionalismo, voltei para o corpo sentindo ainda todas as repercussões do encontro. Todo o episódio mostra o porquê de até agora não ter conseguido encontros mais significativos com as criaturas amadas fora do soma. Ainda não tenho maturidade para controlar o emocionalismo. Fico pensando no esforço dos amparadores para promover este encontro, que poderia ter sido muito mais proveitoso do ponto de vista científico e investigativo se tivesse maior controle emocional. Poderia ter conversado com ela, saber mais de sua situação atual e tudo mais, mas, infelizmente, percebi o quanto ainda sou dependente de consciências extrafísicas amigas. De qualquer forma, passei o dia me sentindo imensamente grata a eles por este presente. Outro aspecto digno de nota é a frustração de não conseguir passar para outras pessoas a magnitude da experiência. Mesmo querendo, não se consegue passar uma ideia do significado de uma vivência dessas para alguém que nunca experimentou uma projeção lúcida em toda a sua vida. Nossos seres amados estão logo ali e o encontro com eles depende exclusivamente de nossa vontade de evoluir, de aprender, de investir na lucidez, na pesquisa, no autoconhecimento e no autocontrole emocional. Capítulo 8. Experiências da quase-morte. As experiências da quase-morte têm sido relatadas frequentemente nas mais diferentes culturas, bem como nas mais variadas camadas sociais, que começam a chamar a atenção de alguns setores da comunidade acadêmica.
Diversos pesquisadores da ciência convencional já admitem a possibilidade da existência da individualidade do ser consciente, independente do cérebro físico.